tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática, né? Vocês já me conhecem aqui. A gente divide matemática comigo, o professor Tiago e o professor Pedro aqui nos nonos anos, uma equipe fera que faz uma aula massa para você, né? Então a gente está dando continuidade ao assunto que a gente começou ontem aqui na nossa aula, na verdade uma revisão. A gente já trabalhou com esse conteúdo em outras aulas anteriormente e aí você consegue já puxar o gancho desse conhecimento para que a gente consiga aí trabalhar um pouquinho mais de maneira objetiva, né? Trazendo os exemplos e você consiga acompanhar aqui com a gente, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula mais uma vez, alunos e alunas, professores e professoras aqui da rede, né? Aparece já o professor Tiago aqui, que ajuda a gente já na confecção das aulas, né? E aí a gente fica muito contente com a parceria que essa equipe aqui tem. O formato da nossa aula é um formato digital, possibilita que você assista nesse momento a aula ao vivo pela televisão, mas que também você consegue acompanhar pelo aplicativo, tanto pelo computador quanto pelo celular, né? Para você fazer a utilização do aplicativo e aí você conseguir interagir aqui com a gente, ó, eu vou chamar aqui o professor Pedro, que vai me auxiliar nesse momento e falar um pouquinho como é que você faz para ficar aí ligado nesse aplicativo interagindo na aula. Bom dia, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para a galerinha aí do nono ano, né? Um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje, certo? A gente está concluindo aí um ciclo nessa semana e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como a Briane falou, a gente tem um sistema de aula digital e você pode acompanhar essa aula não só pela TV, certo? Ao vivo, mas você pode acompanhar ao vivo também através do nosso aplicativo, tá? E lá você pode também participar do chat falando aqui ao vivo com a gente, tá bom? Então o meu pirraia aí vai colocar, já está aí, aparecendo aí, 2 QR Codes na sua telinha, tá? Você vai pegar o seu celular, abrir a câmera do seu celular, tá? E colocar no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, certo? E aí, através disso, você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo e lá você vai fazer o download, tá bom? Vai pedir também lá o seu login, a sua senha. Lembre-se que o seu login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Já estou aqui logadinho no chat, tá certo? E esperando aí a sua mensagem, tá bom? Vou voltar agora com Briane, que ela vai dar início à nossa aula de hoje. Bom, né, gente? Pedro aí falou sobre o aplicativo, vocês viram como é importante para a gente ter os comentários de vocês aqui, até porque essa é a função do aplicativo, né? Tornar a aula mais dinâmica, fazer com que a gente tenha aí essa troca durante a nossa aula, certo? Então, a gente já pede aí que você e seus colegas entrem aqui para ficar junto com a gente, né? Quem me ajuda hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é o Anderson. Eu tenho a impressão que Anderson estava fugindo aqui da aula da gente, mas é um querido, está ajudando a gente a transmitir um pouquinho de conhecimento hoje, tá? Aqui apareceu já o YouTube, né, para lembrar para você que a gente tem lá o repositório. Você pode visualizar aulas anteriores, tanto do nono ano quanto de outras turmas, para que você pegue aí o gancho e consiga acompanhar essa aula, tá certo? Então, Tiago aparece aqui, né, sempre depois desse slide para dizer, olha, vamos começar a nossa aula, finaliza esses avisos aí, que a gente tem bastante coisa para comentar hoje, tá certo? Na aula passada, a gente começou aqui, inclusive foi massa, né, gente? O professor Revoreto estava aqui na aula ontem, foi super divertido. E além de ser divertido, descontraído, a gente viu a seriedade que o professor trouxe aqui da aplicação da estatística, dessas análises feitas dentro da educação física. A gente está aqui estudando um conteúdo que ele passa em todas as disciplinas, até porque a gente nem gosta muito de falar, olha, só existe isso é um conteúdo de matemática. A gente tem um conteúdo que é nome, estatística, médias, mas independente disso, ele serve como artifício para a gente defender algumas situações, para a gente estudar outras disciplinas. Então, a gente tem aí a interdisciplinaridade funcionando, né? Mas voltando para a nossa aula anterior, a gente trabalhou com a ideia de o que é os principais conceitos iniciais quando a gente trabalha com essa noção de estatística, tá? Então, a gente está trabalhando aí, ó, com a população e com a amostra. A gente verificou 2 situações para que a gente conseguisse perceber dentro de uma pesquisa o que significam esses termos, né? A população é o conjunto de itens ou eventos semelhantes que interessa para alguma questão ou experimento. E a amostra é o subconjunto da população, fração
ou uma parte do grupo. Então, para a gente ser mais objetivo, né, de maneira mais informal, a gente tem que a população é o todo e a amostra é a parte, né? Então, a gente está pegando um pedacinho daquela população para fazer uma pesquisa, para fazer um estudo ali, e dali a gente tirar conclusões sobre aquela pesquisa que a gente fez com aquele grupo menor, né? A gente falou ontem sobre pesquisas que a gente tenta fazer com uma população muito grande, e aí nesse caso a gente utilizou a população do Brasil, onde uma das grandes pesquisas que a gente consegue observar é a própria eleição. E aí a gente tenta fazer com que toda a população de fato participe, mas é bem difícil que isso aconteça, né? É tanto que você percebe aí a movimentação que tem que acontecer para que a gente consiga acolher a opinião da grande maioria dos brasileiros numa hora de fazer uma votação, né? Na hora de fazer uma eleição. Então, imagina se toda a pesquisa a gente tivesse obrigatoriamente que fazer essas perguntas a todas as pessoas envolvidas. Além de demorar, para apurar essa situação, precisaria de uma movimentação muito grande, né, nacionalmente falando, e aí a questão do tempo dessa resposta, das análises das respostas das pessoas, então ia ficar bem trabalhoso. Aí a gente tem algumas situações para conversar. Ontem a gente trabalhou com a noção de onde que a gente está escolhendo essa amostra, né? Brinquei com a ideia do cuscuz e a gente pode trazer uma manchete. Olha, ninguém que foi entrevistado, né, 0% dos entrevistados gosta de cuscuz. Aí você já fica impactado com a notícia dessa, né? Só que a fonte não foi revelada, a informação base, ela não foi revelada. Então, onde foi que essa pesquisa foi feita? Com quantas pessoas essa pesquisa foi feita? Essa pesquisa foi feita, por exemplo, no Nordeste, mas com uma pessoa só. De repente, a pessoa não gosta mesmo de cuscuz. Mas se a gente pega uma amostra lá da China, lá do Japão, essa manchete ela vai estar certa, mas a informação ela veio descontextualizada. E aí a gente diz que essa amostra foi escolhida de maneira tendenciosa, né? A gente está passando uma informação verdadeira, não deixa de ser verdadeira, mas a referência de onde essa informação veio é que causa determinado impacto. Eu vou conversar aqui um pouquinho com o professor Pedro também, isso é bem perigoso, né, Pedro, quando a gente fala sobre isso, né? É verdade. Sobre essa questão aí de pesquisa, né, estatística, sobre população e sobre amostra, vale ressaltar esse cuidado, né, que Briane citou sobre essas questões de pesquisas, tá? Quando você vai fazer uma determinada pesquisa, você precisa analisar e avaliar determinada situação, certo? Quando a gente pega, por exemplo, uma pesquisa, para a gente saber, por exemplo, no final do ano, a gente vai chamar uma banda para uma escola. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, lembre-se que essa banda é para a escola toda, é a festa da escola. Então, não adianta a gente ir apenas no 8º ano, apenas no 9º ano e perguntar qual é a banda que eles querem, certo? Porque vai ter uma votação ali, mas essa votação ela não vai estar analisando todo o pessoal da escola. Se a escola for muito grande e não der para fazer uma pesquisa com todos os alunos, a gente precisa pegar uma amostra, certo? E essa amostra a gente precisa pegar uma pequena parte de cada sala dessa escola, certo? Para que a gente tenha aí um dado estatístico fidedigno, tá bom? Mesma coisa em relação a... Tu gostou da palavra? Gostei, tá com o repertório, olha. Mesma coisa quando a gente fala de política, por exemplo, né? Como é que a gente vai encontrar a intenção de voto para o governador do estado, por exemplo, se a gente vai fazer uma pesquisa, a gente está falando aqui do estado de Pernambuco, se a gente vai fazer uma pesquisa com o pessoal que mora em Minas Gerais. Então, essa pesquisa aí, ela não vai estar nos parâmetros legais. Essa pesquisa, até porque o pessoal de Minas Gerais não conhece os candidatos daqui de Pernambuco. E se a gente for fazer uma pesquisa, mesmo em Pernambuco, a gente precisa pegar uma amostra de cada cidade, certo? Do nosso estado inteiro. Não adianta apenas pesquisar na zona da mata, não adianta nem pesquisar na região metropolitana, tem que pesquisar em todo o estado. Se a pesquisa política for em relação à presidência, você tem que pegar aí uma amostra de cada estado aí do Brasil, certo? Então, são essas ideias aí de população, que é o todo, e amostra, que é uma parte desse todo, que você precisa analisar na hora de fazer uma pesquisa e também de organizar esses dados estatísticos, tá bom? Professor Pedro aqui com um repertório de palavras. Aí ele estudou um dicionário antes de vir para a aula hoje. Ele disse que estava como no começo da aula?
Que era uma satisfação inenarrável, incomensurável. E agora foi o fidedigno, minha gente. A gente está aqui na aula de matemática. Anotem aí para vocês conseguirem ter um repertório de palavras interessantes para usar depois. Mas vamos seguindo aqui, ó. Utilizando dessa noção aí, né, a gente já trouxe a parte subjetiva da pesquisa, né, quando a gente percebe a necessidade de prestar atenção nessas situações, onde que a pesquisa está sendo feita, a quantidade de pessoas que está sendo ali, né, pesquisado, que está sendo ali questionado sobre determinada situação, como que essa pergunta está sendo feita, que é uma coisa bem importante também. Então, a gente aqui começa a perceber que, claro, as reflexões daquela pesquisa, o que eu vou tirar de conclusão daquela pesquisa vai ser um dado numérico que vai me ajudar a tomar algumas decisões. Porém, para que eu tenha confiança naquilo ali, aquela pesquisa ela precisa ser bem feita. E como é que ela é bem feita? Escolhendo bem a amostra. Quanto mais plural, melhor, né? Quanto mais diversa a gente tem nessa amostra, melhor. Porque a gente tem aí a possibilidade de captar opiniões de vários tipos de pessoas. E aí a gente consegue ter uma opinião, uma formação de análise de dados mais assertiva, né? Diante do contexto de uma pesquisa, tá? E aí, ó, trazendo para que a gente consiga dar exemplos na parte numérica, a gente falou ontem sobre uma situação problema, né? Um cenário onde a gente vai utilizar para mostrar para você alguns recursos aqui. Como que seria essa noção de população amostra? A gente tem aí uma pesquisa nos nonos anos, feitas aí com uma população total de 100 alunos, porém as pessoas entrevistadas foram apenas 20. Então a gente tem aí uma amostra, que seriam as 20 pessoas, de um total de 100. E aí a gente começa a perceber que, poxa, professora, 100 pessoas fica até fácil da gente fazer essa pesquisa. Porém, é só para que a gente consiga entender essa diferença, né, gente? Aqui 100 pessoas, no instante a gente entrevista e consegue chegar aí no resultado. Mas para você ter uma noção de que, para buscar velocidade e fazer uma pesquisa um pouco mais rápida, a gente tem essa quantidade de pessoas aí menor do que o total, que seria nossa amostra, tá? E aí, fazendo essa pesquisa, a gente encontrou algumas situações. Para que a gente conseguisse analisar alguns termos dentro da estatística, a gente colocou aqui ó, o nono ano A com 23 alunos. E para que a gente consiga relacionar essa quantidade, a gente utilizou 10 pessoas aí que responderam de maneira positiva para a comédia, 8 pessoas que responderam aí para suspense, terror, né? E 5 pessoas que responderam para aventura. Então, a gente começou a perceber que esse nomezinho que apareceu aí, ó, frequência absoluta, se refere à quantidade de pessoas que responderam de maneira positiva, né? Que preferem aí, nesse caso, a cada um dos gêneros do cinema, tá certo? Só que a gente também trabalhou com outro tipo de nome, né? Outra nomenclatura, que é a frequência relativa. E esse nome relativo é interessante porque a gente associa que depende de alguma coisa. Ele vai ser relacionado com o nosso total. E por isso a gente vai expressar isso em porcentagem. Então, 10 pessoas de um total de 23 preferem comédia. Em porcentagem, qual é esse valor? Então, a gente tem 43% dos entrevistados que gostam aí do gênero comédia. E assim sucessivamente, ó. 8% dos 23 representa 8%, ó. 8 pessoas, perdão, das 23 representa 35%. E 5 pessoas das 23 que gostam ali da aventura representam 22%, né? Então, a gente tem aí o total de pessoas, se a gente somar essa porcentagem, vai ter que dar 100%, tá? Então, a gente já começa a perceber como que a gente vai identificar qual é a frequência absoluta e qual que é a frequência relativa. A gente vai estar falando dos mesmos dados, porém, na primeira, na absoluta, a gente expressa a quantidade e na segunda, a gente expressa em porcentagem, beleza? Uma coisa legal e que a gente já comentou em outras aulas é que a porcentagem a gente tem aí até o 100%, né? Então, a gente tem que ter cuidado na leitura dessa informação da frequência relativa, porque a gente já tem aí um limitador. Se eu tenho 1000 pessoas, se eu tenho 2 pessoas, eu posso relacionar essa quantidade com 100%. É tanto que eu brinquei em outro dia, né, que a gente fez uma pesquisa na minha casa e todo mundo gostava de mim. 100 pessoas, 100% das pessoas gostava de mim lá. E aí tem minha filha e meu esposo. Então ficou um negócio meio, né, engraçado. Mas sim,
Se, por exemplo, Marília dissesse, minha filha, mãe, estou chateada com a senhora, não gosto, a gente poderia dizer que 50% das pessoas tiveram aquela opinião. Então, eu sempre levanto em aulas de estatística o cuidado quando a gente faz a leitura em porcentagem e a conclusão, né, as inferências que a gente faz quando a gente tem esse resultado nesse formato. Porque a gente tem que a porcentagem ela vai ser relativa, é literalmente aquela palavra ali, ela vai ser de acordo com a quantidade total. E como a gente tem do 0 ao 100 para expressar essa quantidade aí de porcentagem, 50% você já, né? Olha, metade das pessoas, mas metade de 2 é 1, né? Então fica um negócio meio estranho. Comentários? Posso seguir? Não, comentário é em relação a essa sua pesquisa da sua casa aí, né? Porque você tinha que... Isso aí não foi fidedigno. Não foi? Não foi, porque o seu rosto poderia dizer uma pressão para aquelas pessoas, entendeu? É verdade. Então, você está... deveria chegar outra pessoa assim, da família, tendenciosa. Porque você poderia chegar com outra pessoa, né, da família, ir lá e perguntava, né? Aí eles iam falar a verdade. Poxa. Mas você pesquisando com o seu olhar já... Mas eu acho que é verdade. Matador, tu acha que é verdade? Eu acho. Então tá bom. Pessoal, essa questão aí que Briane falou em relação à frequência relativa, quando a gente fala de porcentagem, a gente tem uma ideia maior, né, do que acontece com essa pesquisa, certo? A gente pode encontrar também as relações apenas sem um cálculo, tá? Por exemplo, quando a gente tem ali essa pesquisa que foi feita em relação aos filmes, né? A gente tem aí, se você somar aquelas frequências absolutas aí, você tem o total de pessoas pesquisadas, né? Que foi um total de 23 pessoas, né, que foram pesquisadas aí. E quando a gente pega ali que 10 pessoas escolheram a comédia, né, você tem uma noção do que esse 10 representa em relação ao total, que é 23, né? Então, o Briane falou da ideia aí dos 50% representando a metade. Você pode ter a ideia aí de que se 10 pessoas gostam de comédia, são quase 50% das pessoas, né? Você pode ter aí essa noção, tá? E você pode notar aí que essa frequência absoluta em relação à frequência relativa, também você tem aí essa noção de porcentagem quando você associa a quantidade ao valor, tá? Por exemplo, 8 pessoas gostam de filme de terror, eu não tô nesse grupo aí, odeio filme de terror. Também não tô. Até terror de criança eu já tô com medo já. Então você pode ter a noção de que, se 10 pessoas são 43%, então 8 pessoas é uma porcentagem menor do que 43%, porque o 8 ele é menor do que 10, certo? A mesma ideia aí para o 5, né? Se 10 pessoas são 43%, 5 não é a metade de 10, então a porcentagem aí da frequência relativa em relação às 5 pessoas, né, vai ser a metade do 43%, certo? E também tem a questão da aproximação desses valores, que é importante a gente frisar também, certo? Lembre-se que o somatório da frequência relativa tem que dar igual a 100%, certo? Então, quando você for calcular a porcentagem aí e deu um número decimal, deu 43,5555%, você precisa aproximar esse valor. Então, quando você aproxima esse valor, outro valor também dessa tabela precisa ser aproximado, certo? E aí você tem que ter o cuidado nessa aproximação para que o somatório dê igual a 100%, tá bom? Que é o caso da nossa tabelinha aqui, né? Na nossa representação aqui. A gente tem que 10 não é exatamente 43%, aqui a gente fez por aproximação, mas tendo cuidado com essa noção de arredondamento e verificando se a soma no final vai dar 100%, tá certo? Bom, continuando com essa ideia, a gente conseguiu aqui desenvolver os dois conceitos formais do que significa a frequência absoluta e a frequência relativa, né? A gente tem aqui que a frequência absoluta vai ser a quantidade, a frequência relativa vai ser a porcentagem e vimos a possibilidade de expressar uma pesquisa através do gráfico, né? Então, uma das maneiras visuais da gente representar informações que a gente tira ali daquela pesquisa é
através do gráfico. Esse gráfico ele pode ser de vários formatos, de acordo com o que eu desejo expressar e de acordo com as informações que a gente tem ali para colocar, tá certo? No gráfico, quando a gente tem esse caso aí de barra, a gente já tem uma leitura bem intuitiva, né? Acho que antes mesmo dos sextos anos, a gente comentou isso na aula de ontem, é instigado que o aluno faça a leitura de alguns gráficos simples. Esse daí, por exemplo, está bem intuitivo, a gente consegue perceber, mesmo se os números não aparecessem, que a quantidade de pessoas na comédia é muito maior do que a quantidade de pessoas na aventura, né? Que preferem a aventura. E aí, colocou-se ali o número para se ter o valor certinho, né? Então, estão 10 pessoas que gostam da comédia e assim sucessivamente, que a gente trouxe lá a informação da pesquisa para representar aí no gráfico de barra. E também representar através de uma tabela, né? O gráfico, ele facilita a análise dos dados, porque a gente bate o olho no gráfico e já começa a fazer a interpretação lógica, visual e matemática de tudo aquilo ali que aparece, né? Em outra aula que a gente já ministrou aqui sobre infográfico, a gente viu, por exemplo, tinha uma vaquinha e aí colocava, por exemplo, uma gota bem grandona para dizer a quantidade de água que era necessário para produzir 1 quilo de carne. Então, uma gota muito grande, você já associa que aquela quantidade ali, ela é maior do que em outros produtos ou em outras situações. Então, a gente já tem essa noção de criticar a primeira imagem que a gente percebe e depois a gente vai para o detalhamento, né? Para as informações numéricas, para a fonte da pesquisa, para o título da pesquisa, que é bem importante da gente verificar o conjunto todo, né? A gente também representou através de uma tabela. Nessa tabelinha aqui não tem ainda um título, né? A gente está usando para você somente a tradução de uma maneira para outra. Então, aqui a gente tem as linhas que representam o gênero e a quantidade de pessoas que gostavam aí desse determinado gênero do cinema. E aí a gente finalizou a aula falando sobre a noção do que era desenvolvimento da pesquisa, né? Então, a gente tem aí a população e a amostra. A população, lembrando que é o total de pessoas envolvidas ali. A amostra sendo um pedacinho daquela quantidade. E a gente verificou que a pesquisa pode ser expressa numa tabela ou num gráfico, tá certo? Então, a gente conseguiu contextualizar essa noção. Opa, desculpa, pronto. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de tendência central. Na verdade, vai revisar um pouquinho, né? Porque a gente já falou isso em outras aulas. E aí, a gente tem 3 medidas principais de tendência central para vocês agora internalizarem, né? Lembrarem disso. A gente tem a moda, a média e a mediana. Então, a gente vai mostrar de que maneira a gente pode fazer esse tipo de cálculo, tá? Quando a gente coloca esse nomezinho, medidas de tendência central, a gente de fato está preocupado com algo que se aproxime ali do centro. Centro de acordo com a posição, centro de acordo com estimativa. A gente pode trabalhar com essa noção de compensação. É uma maneira que eu gosto bastante de ensinar quando eu estou trabalhando com média aritmética, de compensar os valores, né? Então, a gente começa a perceber que essa noção aí faz com que a gente tenha um olhar diante de cada uma das medidas para como que eu vou utilizar essa informação e qual é a conclusão que essa informação vai me ajudar, tá certo? A tirar mais na frente, né? Então, ó, Tiago já colocou aí um assunto que eu acho que vocês conhecem muito melhor do que eu, inclusive, né? Tem uma tabelinha aí de um jogo massa que aparece aí na internet, um jogo chamado LOL. E aí temos 3 times. Esses times tiveram aí essa quantidade de pontos de acordo com essas partidas. Então, você vê aí uma evolução em determinados times. Tem time que melhorou, tem time que teve um rendimento mais baixinho. E a gente consegue acompanhar em 5 situações o rendimento desses 3 times, tá certo? E aí a gente pode trazer uma análise para começar a estudar esse tipo de coisa. A moda, que é uma das medidas de tendência central, vai se importar com a quantidade, né? Qual é o valor que mais aparece aí, ó? A gente pode observar direitinho o que acontece nessa tabela. Então, se eu pegar todos esses números aí, a gente tem 3 times e 5 jogadas, né? 5 combates, vamos dizer assim, 5 joguinhos. A gente tem 15 números para organizar. Desses 15 números, eu vou ver se algum deles se repete e qual se repete mais, ou quais se repetem mais, né? Então, a gente tem aí o número 55, que está aparecendo 1, 2, 3, 4 vezes.
E a gente tem o número 60, que também se destaca por aparecer 4 vezes. Esses números aparecem mais vezes do que os demais. Então, a gente vai ter aí 2 valores para moda, ou seja, o número 60 e o número 55 se repetem a mesma quantidade de vezes e mais que os outros números. Podem existir números que se repetem 3 vezes, ou 58 aqui, está nessa diagonal, se repete 3 vezes. Então, o 60 e o 55, por se repetirem 4 vezes, né, ser a mesma quantidade para os dois, a gente vai ter que esse conjunto aqui vai ser chamado de bimodal, vai ter 2 modas. Professor Pedro, comentário? Bom, gente, Briane entrou aí no assunto de medida de tendência central e a primeira coisa que ela falou aí foi sobre moda, certo? Então, moda é o valor que mais se repete em uma sequência de dados, tá? Você vai pegar a sequência de dados, o valor que mais aparecer, certo? O valor que mais se repetir, ele será chamado de moda, certo? Você pode associar moda à moda mesmo, moda de roupa, certo? O que é moda? É o que todo mundo usa. Então, moda na estatística aí é o número que aparece mais vezes, certo? Pode notar que nessa sequência de números aí, o 55 e o 60, eles apareceram uma quantidade maior de vezes. Cada um apareceu 4 vezes, certo? Então, a moda são os 2 números, o 55 e o 60. Se eu tivesse outro número 60 aí o 60 iria aparecer 5 vezes e o 55 ia aparecer apenas 4. Então, a moda seria só o 60, certo? Quando a gente tem 2 números que representam a moda, tá? A gente diz que essa sequência ela é bimodal, tá? Bi são 2, modal, moda. Então, são 2 números que representam aí a moda, tá? Ah, Pedro, mas se eu tiver uma sequência de dados aí, em que cada número só apareça uma única vez, aí a gente diz que essa sequência aí ela não tem moda, tá? Ela recebe o nome de amodal, tá bom? Então, sempre lembre dessa situação aí, porque você pode ver aí, se você encontrar, por exemplo, uma sequência de números em que apareçam 5 números, cada um se repetindo 2 vezes, a moda são esses 5 números, tá bom? Então, lembre sempre dessa ideia aí, tá certo? Bom, gente, a gente ainda tem outras medidas de tendência central para trabalhar, mas talvez não dê tempo da gente explicar hoje. Na próxima aula a gente volta e também você pode dar uma olhadinha lá no YouTube para complementar esse conteúdo, tá certo? Nosso tempo já está acabando por ali, uma vez que a gente já entrou no tropeço aqui nessa aula. Se despeça, professor Pedro. Tchau, tchau, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a próxima aula. Bom, gente, gratidão, né? A gente tá aqui nesse clima de nostalgia, finalzinho de ano, se despedindo já. E aí a gente fica todo, né, molinho assim, querendo distribuir carinho para todo mundo. Então, já agradeço ao professor Pedro, ao Anderson, que estava fugindo da aula e está aqui interpretando hoje com a gente, a Devinho, que está ali nos controles, e Dona Josi, né? Dona Josi, ajudando aqui a gente a fazer essa aula massa. Um cheiro para vocês, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Anderson.